de se arrepender. Então, quando você fixar as arras de acordo com o artigo 420, significa que você vai se arrepender. Legal? Então, a gente vai dar início aqui ao ano de direito imobiliário. A gente já começou a falar sobre direito empresarial do trabalho. Semana passada a gente fez um evento sobre MEI, PJ versus vínculo de emprego. E a gente vai começar esse ano a fazer os treinamentos. O primeiro deles, e não menos importante, é a proposta. Por quê? A compra e venda ela nasce da proposta. E o código, ele não estabelece uma proposta formal. A proposta pode ser, inclusive, oral. Porque ele não é um contrato típico, como um contrato de casamento. A proposta e o compromisso de compra e venda ele é um contrato que não tem um descritivo obrigatório do que deve conter. Então, você pode escrever num papel de pão que você vai comprar o imóvel pelo valor de 1 milhão à vista, paga amanhã. Você teria lá um contrato fixado. Então, antes disso, para quem não me conhece, para quem vai ver esse vídeo no futuro, meu nome é Douglas Vilar, eu sou advogado, trabalho na área jurídica desde 99, entrei com 17 anos no escritório de advocacia para ser office boy, e lá já comecei a ver o direito imobiliário, né? A gente pegava, ia lá catar certidões do fórum, então a gente está já há bastante tempo na área. Estou fazendo pós na Escola Paulista de Direito, que é em São Paulo, e também uma extensão de compliance e anticorrupção. Tá? Sou membro das comissões do Juizado Especial, da UB Paraná, também de direito imobiliário e direito empresarial. O que a gente tem? Alguém que já fez algum contrato de compra e venda? Sim. Já fez? Nenhum de vocês fez. O pessoal que está aqui está mentindo. Por que acontece? Contrato de compra e venda só é feito pelo cartório ou pelo banco. Tá? Por quê? Contrato de compra e venda é uma venda à vista que transfere o domínio. Só transfere o domínio via escritura pública e via alienação fiduciária. Então, quando a gente pega um contrato, né, e está escrito lá, contrato de compra e venda particular, você vê que ninguém é da área. Tá? Então, tem que tomar cuidado, porque quando você vai fazer determinados negócios, o pessoal que está do outro lado pode ser esclarecido. Ele pode falar assim, poxa, mas esse imobiliário com piso de mármore e não sabe escrever que é promessa? Que coisa feia, né? Então, esse treinamento também serve para isso, para a gente pegar e curar os vícios. Eu falo assim que eu gosto de trabalhar com um corretor muito experiente e o que não tem nada de experiência. Por quê? O que dá trabalho mesmo é aquele que sabe tudo. Né? Então, a gente está ali na média, lá fazendo os negócios disso, e fala assim, puxa, mas isso aqui eu fazia desse jeito, e depois eu fui descobrir que estava totalmente errado. Às vezes só por não ler a lei, né? Às vezes, eu trabalhava numa imobiliária grande, pego aquele modelo dela e uso ele para sempre. Né? Então, muito cuidado. Compra e venda, quem faz é o escritório, é o tabelionato de notas, ele faz a escritura de compra e venda, e os bancos fazem a alienação fiduciária. O que a gente faz? A gente faz a promessa de compra e venda, que é o quê? É um contrato preliminar que vai ensejar um negócio futuro. Tá? Você está lá com o imóvel anunciado, por exemplo, por R$1 milhão. Aí, em determinado momento, o cliente chega para você lá e fala, eu gostei desse imóvel, eu vou comprar esse imóvel por R$1 milhão à vista no dia da escritura pública. O que você faz? Vira as costas, esse cara é louco e continua anunciando o imóvel. Por quê? Você tiraria um imóvel de R$1 milhão sem ter um sinal de negócio, sem ter nada, né? Isso não existe. Tá? Então, quando você vai comprar um imóvel, você tem que assinar uma intenção de compra. Por que a gente tem a promessa de compra e venda e não tem só o contrato, então, feito no cartório? Porque o judiciário é uma constatação jurisprudencial, ao longo dos anos, de tanto contrato de gaveta que eram feitos, eles falaram assim, poxa, se eu tiver um contrato de gaveta quitado, que tenha lá uma cláusula que não pode se arrepender, eu vou dar a propriedade para esse cara. Porque ele tem um justo título, ele tem um documento, ele tem um comprovante de pagamento e aquele contrato não prevê arrependimento. Então, eu vou dar para ele o direito.
que é isso? É a adjudicação compulsória. Então, o contrato que vocês fazem em particular na imobiliária, ele serve para quê? Para, se depois der um problema, ensejar a adjudicação compulsória. Você vê que não é vender o imóvel, é você vender a condição daquele comprador poder registrar o domínio dele, registrar a propriedade dele. É muito maior que isso. Então, qual que é a nossa ideia aqui? É trazer para vocês um norte da jurisprudência, dos precedentes jurisprudenciais, de como você pode pegar uma proposta e transformar essa proposta na adjudicação compulsória, uma promessa na adjudicação compulsória. Tá? E quais são as armadilhas que tem os contratos? Então, o único contrato de compra e venda que você pode fazer particular é quando o imóvel tem menos de 30 salários mínimos. Então, se for menos de 30 salários mínimos, aí você pode tranquilamente fazer esse contrato particular. Tá? No mais, não pode. Ou seja, promessa só serve para você ensejar a adjudicação. Legal? Qual que é a adjudicação compulsória? É o seguinte: se eu tiver um contrato que não prevê arrependimento e tiver uma quitação, eu posso fazer a adjudicação compulsória. Eu compro a tua casa, pago por ela e o contrato não tem a previsão de possibilidade de distrato. Se você sumir, morrer, não quiser assinar, eu faço um processo, hoje administrativo, depois, né, do ano passado mudou, mas antes disso judicial, e aí o juiz intimava você para assinar. Se você não assinasse, o juiz fazia lá o mandado e averbava lá aquele imóvel na sua propriedade. Não, no caso aqui, na minha propriedade. Então, é uma forma de suprir uma falha ali humana. A gente, quando vai fazer a análise, quando a gente está lá fazendo o curso de transação imobiliária, para quem não sabe, eu fiz o curso, só que daí eu não fui fazer a prova, eu fiquei com medo de não passar. Né? É que daí eu comecei a ter bastante cliente corretor, e eu falei assim, não, eu vou lá tomar pau deles, deixa eu fazer uma coisa que eu domino, né, que é o direito, e aí, senão eu ia montar imobiliária, ia começar a perder dinheiro, e achei melhor não. A gente aprende o quê? Que você vai lá e você tem umas noções, né? Você passa por toda uma esteira de técnicas sobre o negócio, só que às vezes você não olha para o básico. Por exemplo, eu tenho uma corretora que falou para mim assim, eu estou desesperado, o cara tem 15 milhões para comprar, ele quer comprar um monte de imóvel, e eu não tenho imóvel, e eu só tenho um assim e tal. Ele falou assim, olha, ninguém está desesperado para gastar 15 milhões em imóveis. Daí ela, é que dele falou que ele precisava de 500 reais. Eu falei, puta, Então, assim, às vezes a gente está no dia a dia, passando dificuldade financeira, e a gente esquece de olhar para o básico. E aí você faz um baita de um negócio mal feito, depois você não recebe a mediação imobiliária e você ainda é processado por isso. Tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Quem que é o cara que está vendendo esse imóvel? Tá? Esse cara que está vendendo imóvel, ele pode vender? Se for uma compra e venda de propriedade, é só pegar uma matrícula atualizada e olhar o nominho lá. Se está o nominho lá, show de bola. Se está o nominho e é uma empresa, junta comercial também para ver se o cara não mudou o nome da empresa. Se ele é casado ou se ele tem união estável, é responsabilidade do corretor investigar. O que acontece? Eu posso mediar um negócio sabendo que aquela pessoa é casada ou que ela vive numa união estável e não citar isso para a sociedade, eu não posso, porque eu estou agindo em conluio por cometimento de uma fraude. Então isso pode ter repercussão depois lá na frente. Então, por exemplo, chega o cara com a mulher de mãos dadas, só a mulher fala do imóvel, nossa, que imóvel lindo, eu amei e tal, não sei o quê. A hora que vem para o contrato, só está o nome do cara. Viu, mas e uma fulana já buchuda com nenê, ou né, já tem filho? Viu, mas e aquela fulana lá? Não, a fulana lá a gente vive junto há 30 anos, mas o imóvel é só meu. Não, então para fazer o seguinte, não é que você tem que descartar o cliente, você tem que falar assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu recomendo você ir no cartório e fazer um reconhecimento de união estável desobrigado, né? Você faz lá que eles têm separação total de bens no regime de união estável. Você entende? A ideia é o quê? Não é, eu não vou atender, não, é aprender a manha
de como atender esse cara e não cometer um crime, tá? Mas claro, lógico. Os exigem dos vendedores, venda vista, no caso, o Estado Civil atualizado, né? Se é casado, se tiver atualizado, como é que se entendi. Isso. Só qual que é o problema? A certidão, não existe uma certidão de união estável. Então eu posso falar o seguinte, eu sou solteiro junto à minha certidão de nascimento atualizada, só que aí você, meu amigo, no Instagram, e você viu lá que eu tenho 50 filhos e tenho uma esposa, entendeu? Eu tenho uma convivente. Então, assim, o corretor ele não pode se omitir, mas ele tem que saber como resolver o BO. Entende? A ideia é essa. A ideia é capacitar vocês para quê? Para não cair na armadilha, mas assim, conseguir dar para o cliente a saída a saída correta e segura. Exatamente. E aí o que não pode o corretor, né? Ele não pode prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe forem confiados. Então, a gente vai lá, visita o imóvel e aí você deixa de fora a esposa, né, ou a convivente. Você está agindo ali com ela, você está prejudicando ela. Imagine que daí o cara falou para a mulher, não, mas a corretora falou que para aprovar o financiamento é melhor só se tiver no meu nome. E aí você não fala para eles publicamente, olha, por que não vai colocar o seu nome? Você não... Né? Porque não existe num relacionamento a obrigatoriedade de que os dois contribuam financeiramente. Então, por exemplo, vai lá, tá a sua mulher executiva e o cara é professor de academia, né? Vamos comprar um imóvel lá do Palácio Lumina, financiado, e a renda do cara não compra nem a vaga de garagem. Como é que você faz? Você tem que pegar e recomendar, olha, então aqui o certo a gente fazia assim, assim assado, faz a separação e tá tudo certo. E o comprador, né? Quem que pode comprar o imóvel? Porque, infelizmente, você também tem que estar antenado que mesmo numa compra à vista, não é qualquer um que pode comprar o imóvel. Você tem que pegar, dentre as certidões, a certidão criminal federal. Porque se o cara foi lá, na época da Lava Jato teve muito problema. Os caras chegavam assim, o cara está comprando aqui um apartamento de 3 milhões e está com a mala de dinheiro aqui. Eu falei, cara, sai correndo, chame a polícia. Por quê? Porque uma vez por ano, de vocês acho que agora é dia 31, se eu não me engano, né? Você tem que ir lá falar da não ocorrência, que é quando você tem a possibilidade de ter o cometimento de crime de lavagem de dinheiro. Imóveis é uma coisa bem legal para você lavar dinheiro. Então, compliance em anticorrupção, né? Como é que você faz? Então, você pega, compra um imóvel que vale 5 milhões, mas faz lá no cartório que esse imóvel entrou por 200 mil. Aí, dali 1 ano, 2 anos, você vai e vende, ele te fala por 5 milhões e põe os 5 milhões na tua conta. Chama a alocação. Você pega o dinheiro que estava lá ilícito e aí você declara no imposto de renda. Tive um ganho de capital de 4 milhões e 800, paga os 15% de imposto e mesmo assim você está cometendo um crime. Por quê? O dinheiro você pagou 5 milhões atrás. Né? Não tem como você comprar um imóvel por 200 mil e 1 ano depois vender ele por 5 milhões. Mas por que não tem? Vocês sabem? Nenhum bem pode ser comprado ou vendido por preço vil. Preço vil é 50% do valor de mercado dele. Entendeu? O direito, eu gosto de falar isso quando eu dou palestras de direito do trabalho, mas aqui é pertinente também. O direito ela é uma única ciência que regula o trato humano. Então, os corretores, eles em regra não têm vínculo de emprego, né? Eles trabalham lá por associação. Mas aí você vai, e por que não tem vínculo de emprego? Aí você vai ter que olhar cada situação se aquilo dá ou não vínculo de emprego. No direito imobiliário é a mesma coisa. Tem questões que são atinentes ao direito imobiliário propriamente dito puro, e tem questões que são gerais. E é importante que a gente tenha esse tipo de noção para não cair num negócio muito bom. Porque, infelizmente, negócio muito bom não existe. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu falei para vocês no começo, eu vou repetir, pessoal que viu aqui depois, que a ideia do contrato particular, ele é o quê? Ele é garantir
uma possível e futura ação de adjudicação compulsória, seja ela judicial ou extrajudicial. Por que isso é importante? Para que você possa transferir a propriedade. Só por meio de uma escritura pública ou do financiamento você transfere a propriedade. Lógico, também tem inventário, tem os capião, mas para entender aqui, você, mediante esse contrato, você vai conseguir fazer essa transmissão. Por quê? Porque o artigo 417 fala que, mediante promessa de compra e venda, em que não se pactou o arrependimento, ou seja, não posso usar as arras do 420, não é legal as arras? Que as arras, qual que é a diferença das arras para o casamento? Você sabe ou não? Sabe a diferença das arras para o casamento? Não? Olha lá, arras admite arrependimento, casamento não. O casamento, porque assim, nas arras você vai fixar um valor, né? Então você fala lá, vou dar 10%, 20%, 30%. No casamento, se você se arrepender, é 50%. Entendeu? Se não pegar tudo, é verdade. Então, através desse artigo, você tem então o direito real de propriedade. E aí ele é celebrado por instrumento público ou particular. Se não tivesse esse particular aqui, é o único lugar no ordenamento jurídico que está dito que o contrato que o corretor de imóveis faz, a arbítrio, né, que deve ser feito pelo advogado, pode virar uma transação de troca de domínio, é esse artigo aqui. Por quê? Senão não teria valor nenhum eu fazer uma promessa de compra e venda, sabe? Porque só ia impactar as partes ali, eu nunca ia ser dono daquele negócio. O que adianta eu fazer um contrato de uma coisa que é para eu ser dono, se eu jamais vou conseguir ser dono? Então, é fundamental que esse instrumento seja público ou particular. Então, sempre que você pensar que você está fazendo lá um contratinho na imobiliária, você tem que ter em mente o quê? E se esse cara se arrepender? Né? Eu vou deixar ele se arrepender? Eu não vou? A gente já vai para frente. Quando que é legal você deixar ou não essa situação clara? Mas se não prevê o arrependimento, a gente está falando então que esse negócio pode ser feito por mais que a parte morra, que ele queira desistir do negócio, que ele não queira mais assinar. Você passa por cima como uma locomotiva. Seguindo essa linha aqui, o contrato particular, ele pode ensejar uma ação de adjudicação compulsória. O que eu tenho que ter nessa proposta? E veja que aqui eu estou falando tanto da proposta, de uma folha, quanto do compromisso de compra e venda, que pode ter 70 folhas. O que ele tem que ter? Descrição minuciosa do imóvel. Por quê? Tem que bater com a matrícula. Como que o juiz vai aceitar uma adjudicação compulsória se ele não trata do mesmo bem? Entendeu? A gente vai falar depois no podcast, talvez a gente entre nesse tema. Antes de 72 era transcrição. Então, para quem olha de frente na lua cheia a 3/4 de léguas, não sei o quê, era transcrição, né? Hoje está muito mais fácil. Os imóveis novos você já coloca lá, tá na rua tal e acabou, né? O direito também perde o romantismo. O que a gente tem que constar no objeto? Eu tenho que constar o IPTU, a indicação fiscal? Eu tenho, por quê? Imagine que você, imobiliária, não coloca lá a indicação fiscal. Aí tem 1 milhão de dívidas de IPTU, de ISS, sei lá, de qualquer coisa que possa... de IPTU, né? Ah, mas eu não sabia a indicação fiscal. A indicação fiscal hoje é pública, porque o nosso amigo engenheiro sabe muito bem que no mapa do IPUC, você consegue, pelo endereço, chegar à indicação fiscal. Mas o leigo vai falar que não sabe. Então, transparência, sabe? Quanto mais transparente você for, mais fácil vai ser o negócio dar certo. E aí a gente coloca também, hoje já caiu, só que como tudo no Brasil, hora cai, hora volta. A Copel, até um tempo atrás, não deixava você religar uma luz se tivesse no endereço lá um débito anterior. Tinha que quitar lá e regularizar. Então a gente ainda fala, cara, deixa lá. Olha que legal isso aqui. Você fala assim, cara, mas esse advogado ele é meio burro, né? Por que ele está falando de colocar o objeto numa proposta que a gente não tem corretor experiente? Olha que legal. Essa ação, dia 30 de novembro do ano passado, tá? Responsabilidade da corretora não verificada, mera intermediadora. 23/11, TJ de Minas Gerais. Falou o quê?
O corretor de imóveis que atuou como mera intermediadora da compra e venda do imóvel não pode ser responsabilizada por vício que atinge o bem objeto da transação. Parede rachada, corretor não é engenheiro, tá? Alguns até são, mas em regra não são, então você não tem que garantir a solidez e segurança do imóvel. Legal? Ah, esse imóvel é bom? Olha, ele está no valor de mercado, a minha avaliação é mercadológica. Mas você tem que contratar arquiteto, engenheiro e ver. Mas veja só que legal como é que é o direito. Vício redibitório é uma coisa que estava lá no imóvel que deu problema, beleza? Escondido. 23. No dia 30/11, Santa Catarina foi lá e fez o quê? Como a gente gosta de dizer, meteu o louco, né? Eles, não. Foi feita a intermediação pela corretora de imóveis, que tem o dever de verificar a documentação se está em ordem para que possa prosseguir na elaboração do contrato, sendo que da mais da documentação necessária, uma das razões da intermediação, ou seja, aqui ele falou assim, se você não analisar o documento, não tem por que você ter corretor de imóveis. No caso aqui em concreto, o que aconteceu? A pessoa recebeu um imóvel, comprou um imóvel na planta, e aí tinha churrasqueira, e sacada com churrasqueira, e daí lá no imóvel, quando entregaram o prédio, não tinha nem churrasqueira, nem sacada, nem água individualizada. Então ali, o juiz condenou solidariamente o corretor de imóveis, porque ele demonstrou um imóvel com churrasqueira, e aí, talvez lá no descritivo minucioso da construtora, já não estava constando. No flyer tinha. E aí ele condenou solidariamente. Entendeu? Então, assim, a gente não está brincando aqui. Veja, a corretora deve ter ganho 6% do valor do negócio. E aqui ela não foi condenada a devolver o dinheiro dela. Ela foi condenada a devolver o valor do apartamento. Legal? Show? Dá tempo de fazer outra faculdade? Dá tempo. É difícil. Ser corretor de imóveis não é fácil. Se fosse fácil, eu seria corretor. Aí, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Quando você, nos primórdios, todos eram nômades. Então, a gente começou a se aglutinar ao redor de rios e começamos a fixar lá. Aí começamos a criar casinhas. Então, a gente foi lá e começou a edificar os terrenos. No começo eram só os terrenos, depois a gente começou a edificá-los. Nessa edificação, o que aconteceu? A gente criou a possibilidade de pegar um terreno e agregar valor a ele. Como que a gente agrega valor a um terreno? Fazendo um prédio. O que é o IPTU? O IPTU, ele vai ver que você tem um terreno, mas você tem... Só um pouquinho, peraí. Alexandre, pega uma cadeira aí, vem. Obrigado. O que ele vai fazer? Ele vai somar aquele terreno, um prédio. Como que você faz isso documentalmente? Você vai lá e abre uma incorporação imobiliária. Então você tem uma matrícula de um terreno e num passe de mágica, né? Quase num passe de mágica, você faz lá condomínio Fit Morumbi, 500 e não sei quantas unidades. Pense no trabalho do cara de abrir 500 matrículas, né? Qual que é a responsabilidade do corretor nisso? O que isso me importa, tá? Vocês já viram falar em pré-lançamento? Vamos lá no pré-lançamento do evento, não sei o que, do prédio, não sei o que lá. Fuja, porque estão te convidando para praticar crime contra a economia popular. Tá? Tá na lei isso, não sou eu que estou gritando, ó. E a lei é velha, hein? Sabe de quando que essa lei é? De 79, né? Ó, é crime contra a economia popular promover incorporação fazendo proposta, contrato, prospecção, comunicação ao público, blá, 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 blá. Parece que isso é uma coisa antiga, parece que isso já não está mais na moda, né? Está muito na moda, tá? Eu não posso citar porque está sendo gravado, mas tem matérias na internet de construtoras que tem prédios, inclusive, de jogadores de futebol, cuja é conhecido por ter um número no seu nome,
Não tem problema nenhum. Tem lá na internet, então se você digitar lá problemas de incorporadora, multa por incorporação irregular, tem o prédio lá que diz que o Cristiano Ronaldo ia comprar, e outras dezenas. Só um pouquinho. Você pega uma cadeira pra gente lá na sala? Pode ser, você já pega a cadeira e vem pra cá. Aí o que acontece? Você tem aqui uma responsabilidade nos termos da lei, que ela é solidária. Eu vou falar rapidinho, mas eu não quero dar aula de direito. A responsabilidade ela pode ser subsidiária ou solidária. Ela vai ser solidária quando a lei prevê ou tiver um caso de fraude. Tá? No caso, aqui, a lei categoricamente fala: se você comercializar imóvel que não está registrado, você está cometendo fraude. Tá? Se tiver RI, beleza. O que aconteceu? Recentemente, lá no finalzinho do ano, eu já estava quase naquela vou sair de férias, vou ficar, vou sair de férias, vou ficar. Uma corretora amiga minha falou assim: Douglas, partiu Ponta Grossa? Falei, bora, vamos lá. A gente foi conhecer um prédio que ia ser comercializado com exclusividade por essa corretora. Então imagine, você comercializar um prédio com exclusividade, show de bola. A gente pegou o carro, 7 horas da manhã fomos para lá. A gente chegou, empreendimento top. Tinha 3 casas velhas, não tinha tapume, não tinha nada. Daí eu já dei um pisão no pé dela, né? É capete de advogado trabalhista. Quando a gente começa a mentir, eles têm que pisar no pé. Aí eu falei assim, cara, tem uma coisa muito errada aqui. Beleza. Porque tá aqui, eu falei, a documentação? Não, ele vai mandar depois. Tudo bem. O cara, o senhor Natália, ele era tão esperto que ele fez o quê? Ele fez, eu não sei se ele fez no Word, não sei. Mas ele tinha um RI sem carimbo. Entendeu? Então, se olhava, ela tinha desmembros nessa data, plá, e unidade, blá, e salão de festa, tudo. Só que daí eu peguei a matrícula atualizada, não tinha nada. Aí eu falei para ela, fuja que a gente perdeu o dinheiro aqui. Então, eu tive uma discussão no grupo de direito imobiliário, recentemente, sobre esse crime, e aí um dos advogados lá falou assim, não, isso é besteira porque nunca dá nada. Tá? Infelizmente no Brasil a gente tem um péssimo hábito de ler a lei e não segui-la. Tá? Tá? Nunca vai dando nada. Aí chega uma hora, o judiciário muda o entendimento e começa a ferrar a gente. Tá? Que tá na lei. A lei é bem velha. Mas nenhum corretor recentemente foi imputado o crime, mas já foi condenado solidariamente. Eu vou até voltar aqui porque é importante. Teve uma ação em Minas, dia 23/11, que falou o seguinte: o corretor só fez a mediação, não pode ser responsabilizado por vício redivitório. E na mesma semana, uma semana, 23/30, na semana seguinte, Santa Catarina falou o seguinte: o corretor vai ser responsabilizado. Vender um imóvel com um churrasqueiro na sacada, quando foi entregue o prédio não tinha churrasqueiro nem sacada. Então, a gente tem que ficar atento. Preferência. Tá? A gente podia fazer um dia, 12 horas só para falar sobre preferência. Por quê? Todo mundo faz errado o tempo todo no mundo. Tem uma música assim, né? Então vamos lá. Quem trabalha com locação aqui? Quem trabalha com locação? Locação. Beleza, tem um imóvel locado, o proprietário chega para você e fala assim, cara, não dá mais, vou vender esse imóvel. Qual que é a primeira coisa que você faz? Inquilino, o cara está vendendo por quanto? Chuta o valor. 500 mil. O que você faz? Você pega e fala para ele, você quer comprar por 500 mil? Aí você pega lá a cartinha dele assinada, enfia no bolso, vai e comercializa. Se vier uma proposta de 400 mil, o que você faz? Ofertar de novo para o inquilino. Então, vamos entender que é uma besteira você fazer a primeira oferta para o inquilino? Porque assim, você acaba fazendo um retrabalho, né? Então, a lei não fala em, uma vez tendo a intenção de comercializar o imóvel, ofereça primeiro para o inquilino. Não, ela fala o seguinte: se você tiver uma proposta, você tem que dar igualdade de condições para o inquilino. O que é bacana da gente entender? Que tem que ser a mesma oferta. E, se for permuta, não precisa nem ofertar.
Por quê? Permuta não tem como você dar dois imóveis, por mais que seja, sei lá, um AIA lá, que é um do lado do outro, são dois diferentes. Por quê? São matriculados diferentes. Então, na preferência, eu só vou estar vinculado se eu tiver uma paga, então vai ter lá uma proposta, e eu pego essa proposta e eu dou a renúncia para ele. Beleza? Sei que não é a ideia de locações, mas só para deixar claro. Se você no contrato se comprometer a entregar o imóvel desocupado em 30 dias, você pode ser responsabilizado por esse prazo. Por quê? Porque a lei do inquilinato fala que o proprietário que comprar vai notificar em 90. Tá? Então, não dá para fazer isso. O que daria para fazer? Colocar o inquilino no contrato de compra e venda, aí ele já poderia renunciar ao de preferência e colocar que ele vai sair no prazo de X. Posso fazer isso ou não? Não. É foda, por quê? Porque a lei do inquilinato é uma norma cogente. E a norma cogente, ela beneficia o mais fraco. Então, quando você está numa relação de consumo, o consumidor ele tem a proteção. Na relação trabalhista, o trabalhador tem a proteção. Na lei do inquilinato, o inquilino tem a proteção. Ah, mas eu sou proprietário, mas o cara vai morar debaixo da ponte. Entendeu? Então, sempre que tiver uma questão de prazo, você deve cumprir religiosamente. Você não pode flexibilizar. Tá? Quem mais que tem a preferência? E daí, às vezes, eu tive um caso essa semana. A pessoa pegou, recebeu um imóvel por herança e odeia o irmão. Aí falou, eu vou vender para PP, mas eu não vou vender para esse cara aqui. Eu falei, então, você está ferrado, porque você tem que oferecer para ele. Não, mas eu vou oferecer para ele então por 10 milhões e depois nós vendemos por 200 mil. Eu falei, daí você tem a preferência ao valor e tal. Qual que é o outro problema da preferência? Que essa daqui eu já vi e eu falei, o pessoal tremeu. A gente falou antes sobre compliance anticorrupção e que o corretor ele tem que conhecer o vendedor e o comprador e não pode receber dinheiro ilícito, porque ele tem que prestar conta depois lá. O que acontece? Você vai lá, qual que é o valor do imóvel? 1 milhão. A última venda foi feita há 2 anos por 300 mil. Você vai lá e fala assim, vamos colocar 330 então. A gente vai pagar menos imposto, vamos enganar o fisco e está tudo certo. Só que nesse imóvel tem um condomínio ou tem um inquilino. No condomínio tudo bem, porque o cara não pode se beneficiar da própria torpeza, ou seja, ele vai assinar também esse contrato, boa. Mas já o inquilino não. O inquilino pode fazer o quê? Foi 300 mil, então 300 mil eu compro. Ele vai, deposita em juízo o valor e está tudo certo. Só que para ele poder fazer isso, ele tem que estar com o imóvel... Ele tem que estar com o contrato de locação averbado. Se ele não tiver o contrato de locação averbado, ele vai ter direito a uma indenização. E qual que é essa indenização? Não tem regra. Eu penso o seguinte, poxa, eu podia ter comprado por 300 mil. Foi vendido por 300 mil, mas me ofereceram por 1 milhão, eu perdi 700 mil nesse negócio. Eu poderia entrar com uma ação questionando 700 mil. Não sei, nunca fiz, mas em tese é possível. Tá? 99% não são avelados. Porque é muito caro, né? R$1.000. Tranquilo? Não. Se ele quiser vender, aí o comprador tem que cumprir o contrato. O problema sabe o que é? Conhecer o comprador e conhecer o vendedor. Porque é o seguinte, eu vou comprar um imóvel hoje para investimento. E se ele está alugado? Né? Eu quero comprar para investir. Cara, eu já tenho aqui uma locação que vai durar 5 anos e é R$1.000 por mês. Eu falo, legal, aqui vai ter R$1.000 por mês de locação. Então não é um problema, sabe? Depende. Sabe, depende do imóvel. O problema do direito é que tudo depende. Tá? O 518, ele fala o seguinte, que pode responder por perdas e danos o comprador que lhe alienar o imóvel sem dar a ciência das vantagens que ele acabou recebendo. Então, lembra que a gente falou assim, cara, tudo que for colocar, manda mensagem, coloca de forma pública, né? Não tem como você ficar fazendo curva em compra e venda. Aí, a gente acabou já comentando, mas só para citar a lei, né? Então o artigo 27, ele não fala em anunciar no imóvel, para anunciar no imóvel web, deve ser no notificação. Não. Fala que você tem que dar ciência para ele. Hoje, o WhatsApp você tem ciência. Então, se ele mandar, cara, você quer comprar por 1 milhão?
Não quero. Beleza, já está cientificado lá. É lógico, ele pode falar depois que você montou o WhatsApp, mas daí é uma questão de prova. Então você tem que colocar todas as condições do negócio, preço e forma de pagamento. O que mais tem aqui? Do inquilino, se ele tiver, então, se ele não tiver, né, o contrato registrado, o que acontece? Ele tem um negócio interpartes. Então, por que serve registrar e averbar uma coisa na matrícula? Para dar efeito erga omnes. Então, se está na matrícula, está no mundo. Se é um contrato particular, ele não está no mundo. Então, pode ser algum tipo de problema lá contra um terceiro, tá? Então, se o contrato não tiver averbado, beleza. Mas você pode se resguardar com relação ao proprietário, porque interpartes ele vai valer. Por isso que daí ele teria esse direito de uma indenização. Ele não tem lá o direito, né, da preferência, mas ele tem, nada impede o locatário de buscar uma indenização. Também decisão nova de 2022. E aí tem essa demanda aí que deferiu essa questão da indenização, só que não tem jurisprudência mais nova, né? É uma questão que está mais antiga, porque hoje os inquilinos também já saem do imóvel sem dinheiro, estão no imóvel não tem dinheiro, então não vão ficar procurando advogados para esse tipo de ação. Mas eles têm direito, se não forem cientificados da possibilidade dessa venda e desse negócio específico, eles podem lá buscar algum tipo de indenização. Tá? Então, para a demanda direta entre locador e locatário, é desnecessária a averbação no contrato de locação da matrícula do imóvel, porque não envolve lá o direito de terceiro. Até agora, e a gente vai entender, para quem é antes, eu vou só repetir rapidinho, a lei não fala, conforme artigo tal, a proposta de compra e venda deve ser escrita assim. Ou no artigo Y, o contrato de compromisso de compra e venda deve ser escrito assim. O único artigo que tem lá, acho que é o 1417, que fala que o contrato particular, público ou particular, que tiver arrependimento previsto, que não prevê arrependimento, e esteja pago, pode ser usado para questão compulsória. Então, eu não tenho uma forma específica desse contrato, mas eu tenho que resguardar o geral, que é o quê? É o 104, né? Que é objeto lícito, possível, determinado ou determinável, de forma prescrita ou não proibida em lei. Então, objeto lícito. Vamos fazer aqui, galera, um empreendimento na Lua. Vai ser bem legal. O Elon Musk vai mandar um avião, um foguete que volta de ré. E a gente vai comercializar assim, sensado. Eu estou criando agora, eu vou fundar o RI 1001. Que é o registro de imóveis da Lua. Posso fazer isso? Não posso, né? Todo dia. Isso, pá. Vai de Inter, né? Na época de hoje eu pegava o Inter. Então, assim, o que acontece? Esse contrato, e aí o que é legal aqui? O que dá para a gente entender daqui? Tem modelo de contrato? Não tem, porque sempre um contrato é uma coisa que é entre particulares. Então, assim, adianta eu pegar e mandar um contrato para vocês usarem daqui a 10 anos? Não adianta. Se usar daqui a um mês, não adianta também. Por quê? Aquilo que eu acho que é importante no contrato é importante do meu contrato, dos meus clientes, da minha experiência. Mas muitas vezes, sei lá, eu só comercializo imóveis acima de 10 milhões. Não tem nada a ver com o contrato que eu escrevo. Eu só comercializo imóveis no mercado da minha vida. Também não tem nada a ver. Então, qual que é a ideia? É você entendendo quem são os seus clientes, que você possa dar um norte da melhor forma. Eu posso pegar um contrato, e aí isso acontece muito. Há 20 anos atrás, eu entrava com um processo, e aí a pessoa falava assim, o juiz falava assim, fulano, você é alfabetizado? Sou. Você assinou aqui? Assinei. Perdeu o processo. Tem o contrato, assinou, perdeu. Agora, o que o juiz faz? Fulano, você é alfabetizado? Sou. Você leu aqui? Li. O que quer dizer? Não sabe. Daí pergunta para o advogado, doutor, mas e essa cláusula, o que quer dizer? Daí o advogado fala apresentado que não tem a ver com o contrato. Então, assim, como é que eu vou validar um negócio que ninguém sabe o que significa? Entendeu? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler um contrato meu, cada dia que eu reescrevo, eu deixo ele mais simples. Eu acho que vai chegar uma hora que você só emoticon, tá ligado?
Tipo, fez assim, caiu o cifrão, e deu. Então você tem que ter uma forma mínima, mas você não adianta você querer ficar inventando moda, tá? Eu já falei para vocês, mas eu vou frisar de novo aqui, ó, os dados completos. Então vamos lá, vendedor, comprador e a imobiliária. Eu rejeitei um cliente que tinha 40 mil para receber de mediação. Por quê? No contrato de promessa de compra e venda, não constou os dados da imobiliária. E ele não tinha autorização de vendas, ele não tinha ficha de visita e não tinha proposta. O negócio foi direto para o contrato. Ele, não, mas fui eu que levei. Eu falei, cara, não vou fazer. Porque você quando vai pagar 6 mil de honorários para outra parte. Não sei se ele fez ação, se ele ganhou. Pode ser que ganhe, mas não dá para fazer, tá? Esse ano eu perdi 2 processos de corretores de imóveis. E assim, quando a gente propôs a ação, o que a gente entendeu? Tinha o WhatsApp e tinha a volta. Que a volta é o quê? Eu passo a proposta, e aí você nega a proposta e você vende pelo mesmo valor. Isso é a volta do 427. Lógico, a processação no tribunal, tenho certeza que a gente vai ganhar. Mas o juiz de primeiro grau falou o seguinte, não tinha autorização de vendas, não tinha ficha de visita assinada, não tinha proposta assinada, só tinha uma proposta enviada sem o aceite, então não tinha negócio. Eu vou fazer na semana que vem, se tudo der certo, sobre a responsabilidade do corretor, e a gente vai falar só sobre ficha de visita. E é bem bacana também, porque a gente fala de um monte de responsabilidade, assim, de um monte de BO que deu. Mas, voltando aqui, que é imprescindível, tá? Gente, todo mundo aqui sabe que eu tenho que fazer um negócio com valor. E eu tenho que fazer um negócio com data. Eu li hoje, e fiz um parecer hoje para uma imobiliária grande, que tem mais de 15 corretores. E aí ela falou para mim, porque o contrato veio da outra imobiliária. E ela tem jurídico próprio. Eu falei assim, olha, pode ser que eu tenha passado já, comido essa bola. Mas é tão óbvio. Eles colocaram lá que seria uma entrada de X e seria feito a financiamento imobiliário. Não tem o prazo que seria feito o financiamento imobiliário. E aí uma cláusula fala que é irretratável, irrenunciável, e na de baixo, caso haja desistência. Daí eu falei assim, a ideia desses cursos nasceu porque eu quero, ajudar vocês a me ajudar. Porque quando eu vou fazer o processo, se tiver um contrato muito zoado, não tem como fazer. Então, se a gente conseguir chegar no mínimo ali, só um mínimo para a gente poder ganhar a ação, já vai ser suficiente. Então, tem que ter data, forma de pagamento. Por exemplo, o seguinte, eu já vi muitos negócios, eu tenho 1 milhão na conta, mas eu vou financiar o dinheiro. Vou financiar na Caixa. Vai financiar? Legal. Então, eu coloco no contrato que vai ser feito por financiamento bancário ou recurso próprio. Se eu colocar isso no contrato, depois que a faca não tinha dinheiro, ele vai ser responsabilizado pela execução do contrato, tá? Então, vejam com cuidado. Outra questão, se o imóvel está ou não financiado. E qual é o tipo de financiamento? Porque assim, não sei se todos sabem, mas quando você tem um imóvel, por exemplo, financiado pelo Banco Pan, consórcio lá, Banco Pan, ou recurso de banco virtual, tem um lá que é uma creditória não sei o que lá, no contrato eles falam que é 120 dias úteis para emitir a carta de quitação. Só quando você quita o imóvel, você pega a quitação, registra e você pode vender para outro. Entendeu? Então você quitou o imóvel, você vai lá na Caixa e briga com o gerente, ele faz na hora, lá leva 120 dias úteis. Tá? Então, se tiver interveniente quitante, tem que observar e colocar lá, tem boleto para pagar do banco X, e daí pega a cópia do contrato e fala, vai esperar X. Ou então assim, o prazo para conclusão do negócio começa a contar da quitação, né, ou da verbação da quitação. Beleza? Fechou. Aí, o que é interessante também? A gente não pode esquecer da mediação imobiliária e da transmissão da posse. Mediação eu já falei, se não constar lá, o corretor não merece ganhar os honorários, tá?
Eu acho que não merece. Ah, mas eu tenho vergonha que daí eu vendi um imóvel de 1 milhão, vou ganhar 60 mil. Como vergonha? Não põe no Instagram lá. Hoje, fechei negócio, ganhei 60 mil. Né? Nosso colega TikToker, pô, show de bola. Né? Tem que colocar, né? As pingas, os caras sempre filmam a gente, né? Nas pingas. Agora, porra, a hora que a gente... Não, os tombos a gente não quer ser filmado, mas a hora que dá certo a gente tem que aparecer, né? E a transmissão da posse? Por que a transmissão da posse é importante? Eu já peguei mais de 10 propostas. Ó, a proposta é a seguinte, é 500 mil, 100 mil de arras, 400 mil financiamento imobiliário, beleza. Aí depois vai para o contrato, deposita as arras, vai para o contrato, prazo de emissão da posse, 30 dias. Não. Eu só vou entregar o imóvel 6 meses depois, porque não constou a proposta. Se a proposta não tem toda a formalidade do compromisso, não vale. Então a proposta tem que ter partes, objeto, valor, posse. Quando você fizer um financiamento imobiliário, pegue a primeira cláusula normalmente dos contratos e leia. Vai estar escrito assim: neste ato transfere-se a posse plena do imóvel. Aliás, a posse direta. A posse direta do imóvel. Daí o cara vira para você assim, me dá a chave. Não, mas é só 30 dias depois. Não. Se eu tenho uma cadeia de contratos, vale o último. Tá? A menos que fale assim, independente de constar no contrato da Caixa aqui, você vai receber a chave no ato da assinatura, você só vai receber 30 dias depois. Tá? Eu tenho feito o quê? Um aditivo, a gente leva ele debaixo do braço, assina na Caixa, na hora que vai assinar, fala assim, olha, eu vou te entregar a chave daqui a 30 dias, pode ser? Dia 10 de agosto, ou dia, 10 de fevereiro. Pode ser? Pode. Coloca no papel, todo mundo assina, e vai embora para casa de volta. Porque daí o que você fez? Porque na prática, quando você vende um imóvel e você não toma a posse dele, você vendeu a nova propriedade, tá certo? Não é, né? É a nova propriedade. Você não tem a posse. Então, quando você assina um contrato na Caixa e não sai com a chave embora, você está fazendo uma gambiarra. Tá? Por isso que eu tento orientar os corretores. Cara, mas o cara só quer 70 dias depois. Converse com ele. Ele não vai ter que pagar o condomínio, se for um prédio. Ele não vai ter que pagar o IPTU proporcional. Ele já vai fazer um negócio. Porque assim, se o corretor entrega chaves, 99% dos problemas deles acabar. Entendeu? Por quê? Uma vez entregue as chaves, é muito difícil o negócio voltar para trás. Entendeu? Mas daí o banco deu um problema, a gente vai ter que voltar. Cara, aí vocês discutem de novo, fazem outro tipo de negócio. Pode falar. Vou fazer uma pergunta, tem alguma, tipo assim, algum prazo estipulado assim, na lei, algum entendimento na lei que, tipo, você tem 30 dias, você tem 40, você tem 15? Para emissão da posse? Para emissão da posse. Veja, na prática, no direito, quando não tem prazo, é no dia. Então, se eu faço um contrato com você, e às vezes eu esqueço, tá? Eu faço contrato de honorários, daí eu mando pro cara, o cara assina, devolve, daí eu mando a nota. Ele, mas... Falei, cara, não constou prazo, é à vista. Entendeu? Então, para ser postergado, tem que estar expresso. Acordado ali, tem que estar expresso. No caso da proposta, do compromisso, como vai ter o agente financeiro depois, eu não posso dar essa interpretação extensiva de que na aceitação da proposta eu iria assumir a posse do imóvel, entendeu? Eu não posso dar essa interpretação. Porque daí eu tenho vários condicionantes lá que eu preciso suprir. Então eu preciso declarar, olha, eu vou te dar posse hoje. Eu adoro dar posse para as pessoas. Então a pessoa fala assim, por que você está vindo na casa? Porque eu odeio aquela casa. Então já muda, já dá um imóvel. Porque hoje mesmo, eu fiz um contrato, a pessoa deu 50 mil de arras, vai dar 500 mil no dia da assinatura no banco, e daí eu financiou mais 500 mil. Falei, cara, falei pro corretor, por que você não pegou esses 550 hoje? Porque não sei o que, porque a posse e tal. Daí peguei e liguei, ele falou, liga pra... se o cara depositar 550, você entrega a chave? Entrega. Falei, então beleza, aí alterei o contrato lá, resolveu. Por quê? Qual que é a ideia do corretor? É ele fazer uma mediação imobiliária de sucesso, que não dê problema, que não dê dinheiro para advogado. Então, quando você faz isso, quando você já executa do máximo
de coisas que couberem a você ali, é melhor. Então, vai ter um dinheiro que vai ser depositado na frente, por que não pode ser antecipado? Né? Por qual motivo? É importante refletir sobre isso. Tá? A gente já está terminando, isso aqui vai levar só umas 4h30. Eu vejo o pessoal falando assim, ó, pode falar. Eu preciso não pagar essa próxima parcela, não tem uma dificuldade de tirar a pessoa? Não tem dificuldade, porque veja, imagina que você vai entrar com uma busca e apreensão para prender um carro. O carro está no Mato Grosso, a pessoa está na casa. Você entra lá e arranca a pessoa do... O oficial de justiça vai lá, tira a pessoa do imóvel, acabou. O processo mais fácil que tem é o de desespero. Você vai lá, arranca a pessoa do imóvel, ou a emissão da posse, ou reintegração, né? Hoje está rápido, antigamente era assim. Não, sempre demora, mas é 1 ano. Mas nesse 1 ano o cara vai ter que te pagar uma indenização, entendeu? Porque veja, a ideia é o quê? Quando você originalmente quis vender o imóvel, você tem aquele ânimo de se livrar do negócio. Então vamos se livrar, vamos para o próximo imóvel e vamos fazer a transação. Pode falar. Uma outra pergunta. A hora de você colocar na proposta, então o seu projeto seria você colocaria, ao invés da sigla sinal de negócio, seria ARRAS? Não, tá, é sinônimo. ARRAS ou sinal de negócio é sinônimo. Tá. A gente já vai falar do BO, do ARRAS. E uma outra pergunta, que tem, assim, a ARRAS, ela tem uma porcentagem? Não, a gente vai falar. Então, só vou explicar rapidinho assim, juros, tá? Juros legais, 1% ao mês, beleza? Não pode ser 2%, 3%, 4% e tal. Multa. Sempre que você fala juros é todo mês. Sempre que você fala multa é uma vez só. Tá? O Código Civil, nas palavras do Silvio Salvo-Venosa, ele fala o quê? Eu posso ter uma cláusula penal para cada cláusula do contrato. Então, se você não entregar a posse, você tem uma cláusula penal de 1% ao mês para o valor do negócio, que seria o equivalente ao aluguel. Se você não me pagar a contraprestação, você tem uma cláusula penal de 30% do valor da obrigação. Se você não transferir a conta de água para o teu nome, você tem uma multa de R$10 por dia. Então, assim, para cada cláusula, eu posso ter uma cláusula penal. Tá? Multa, eu só posso ter uma multa de 2% de mora, se eu estiver falando do Código de Defesa do Consumidor, porque está lá, acho, no artigo 54. Então, se você for fixar uma multa, essa multa tem que estar limitada a 2%, se for Código de Defesa do Consumidor. Tanto a lei do inquilinato, quanto contrato de promessa de compra e venda não estão atrelados ao Código de Defesa do Consumidor. Portanto, pode ser maior. O que a gente acabou usando por praxe? Multa moratória, 2%, para não pegar um juiz que entende lá do jeito dele, e a cláusula penal de qualquer valor. Tá? Então, posso ter uma multa de 1% ao mês? Não posso. Só posso ter juros de 1% ao mês. A multa, ela seria de 1% ao mês se ela for uma cláusula penal de lucros cessantes. Perda da possibilidade de alugar o meu imóvel porque a construtora não me entregou. Né? Aí eu posso poder fixar dessa forma. E a correção monetária. Então, a correção monetária, INCC, IGPM, você pode usar qualquer uma. Pode? Não. INCC só pode para imóvel em construção. Saiu o CVCO, já não tem mais INCC. Aí vai ser outro tipo de condição. As construtoras cometem um erro proposital, claro, que é o quê? INCC até sair o financiamento da Caixa. Não pode? Por quê? Se saiu o CVCO, já terminou. E aí tem um processo que chama lá de Pinhais, se não me engano, uma construtorazinha fundo de quintal. Eles fizeram o quê? Não saía a documentação, porque a hora que saísse, eles iam ter que pagar uma torna lá para a Caixa gigantesca, tem, né? E aí o cara, ele foi empurrando, ele foi recebendo juro de obra, tal, a Caixa foi recebendo só o juro de obra, e foi postergando. Só que no INCC estava em alta, acho que foi 2018, 2017. Então, o que a gente tem que pensar, tá? Qual que é o problema da cláusula penal? Eu falei que eu posso colocar uma cláusula penal para cada cláusula do contrato. O problema é que daí você tira a possibilidade de você decidir e você coloca na mão do juiz. Por quê? O 413 sabiamente fala o seguinte, que cabe ao juiz, né, a penalidade deve ser reduzida efetivamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessiva. R$1 milhão é muito dinheiro, é pouco? Depende.
Por quê? Se você estiver tratando de uma obrigação de 100 milhões, a multa de 1 milhão é pouco. Né? Agora, se você estiver falando de um imóvel que vale 500 mil, você colocar uma multa de 500 mil se não entregar no prazo, é muito. Então, sempre que for cláusula penal, o juiz pode falar não concordo e reduzir. E está certo que faça. Tá? Qual que é um outro detalhe? O pessoal fala assim, eu fiz um contrato, fixei uma cláusula penal, e daí eu tive um monte de prejuízo e eu quero cobrar o prejuízo. Não, não. Você vai cobrar só a cláusula penal. Você não pode acumular cláusula penal com prejuízo. Tá? Qual que é a pulo do gato? Ou jump the cat, para quem gosta do inglês. São as arras. Por quê? As arras não estão disponíveis à interpretação. Olha que bonito isso. Então, nas minhas arras, o juiz não mete a mão. Eu posso, num negócio de R$1 milhão, dar arras de 995 mil. E se tiver previsto arrependimento, o cara perde o dinheiro. Se tiver previsto como penitenciais, eu posso admitir complementação. Por quê? Nas arras ninguém mete a mão. Tá? Aí tem uma coisa que o pessoal que saiu falou, mas aí se eles virem o vídeo depois eles vão falar, puta, né? Arras não é dinheiro da imobiliária. Arras é dinheiro do vendedor. Então, para que a imobiliária possa receber as arras, deve estar previsto, tá, no contrato que as arras vão ser repassadas na conta da imobiliária. Parece muito besta isso, mas a gente já fez um parecer de devolução, por quê? Ficou assim, arras no valor de 10 mil reais, de 20 mil reais, e não falou na conta de quem? E não falou lá embaixo que o dinheiro e a corretora ia usar para já gastar, para mediação, não falou nada. E aí caiu na conta da imobiliária. Aí o cara chegou, porque não sei o que e tal, eu não recebi as arras. Eu falei, então você pode desfazer e tal. Daí o corretor veio desesperado, não, mas ele caiu na minha conta. Eu falei, cara, não constou, não tem o que fazer. E aí eles pegaram lá e depois acabaram fazendo um acerto e tal. Mas, tecnicamente, se não cair as arras na conta daquela pessoa designada, ela não existe. Tá? Então, o contrato vai prever isso. As arras vão ser depositadas ou para a imobiliária ou para o vendedor. O que acontece? A gente está vivendo um momento de Big Brother. Né? Então, todo o dinheiro que é na sua conta de Pix, o Estado está vendo. Tá? Então, você vai lá e recebe 100 milhões na sua conta. Desses, só 6 milhões são seus. O resto é o valor de arras que foi entrando e tal. O que vai acontecer? Ano seguinte, bonitão, cadê o imposto dos 100 milhões? Até você provar que focinho de porco na tomada, que o dinheiro caiu de contrato, você vai ficar 6 meses sem trabalhar só respondendo ao governo. Então, o que a gente tem instruído? 10 mil, 3 do corretor, 7 do proprietário. Passa os 3 mil para cá para minha conta, põe os 7 na tua. Corretor de imóveis e imobiliária não é instituição financeira. Tá? Eu tenho mais de 40 processos no escritório hoje de golpe do Pix. Golpe do Pix, golpe do idoso, golpe da novinha, golpe que não falta mais. Imagine você, corretor sério, está lá com R$1 milhão na tua conta. E assim, 20 imóveis de 50 mil. Não é o fim do mundo, tá? De arras. Você está com R$1 milhão na tua conta. Vem o estelionatário e tira o dinheiro da tua conta. Como é que você vai fazer para devolver esse dinheiro? Entendeu? Porque o banco, você pode processar o banco, você pode ganhar o processo, só que assim, vale a pena o risco? Me parece que não. Tá? Mas se daí o cara não devolveu para o cliente, o problema é deles, não é teu. O corretor não é banco, então o corretor não pode ser processado pelo dinheiro que alguém deixou de devolver. Ele não é solidário nessa obrigação. Ele vai se comercializar imóvel antes de ter a verbação. Mas nessa condição não. Concorda ou não? Faz sentido isso? Todo mundo faz errado? Todo mundo faz errado.
Eu tenho uma conta específica também, né? Oi? Tem uma conta específica para custódia. Ó, o meu sócio, ele é contador e advogado, e ele não tem Pix. Aí agora ele foi obrigado a fazer o Pix. Ele tem uma conta no Nubank, que tem só o dinheiro para ele comer. Ele falou assim, cara, outro dia eu tive que sair correndo no banco, não tinha dinheiro para pôr gasolina. Porque ele não gosta de cartão de crédito, nem cartão de crédito tem. E aí ele faz o quê? Ele precisa de uma coisa, vai na agência bancária e faz a transação. Tá? Isso é legal. Por exemplo, você pega lá e faz. Só que, por exemplo, o banco virtual, você tem que estar pelo celular, né? Então, mesmo você tem um celular que você não vai utilizar, mas eu acho assim, o meu dinheiro na minha conta, teu dinheiro na tua. Eu acho que é a melhor saída. Aí, eu não preciso de advogado, eu só vou lá no Zé Google. Na minha época tinha o Zé Moleza, era um sisteminha lá que a gente conseguia pegar uns modelos de trabalhos da faculdade. Hoje existe o Google, tá? No Google, 90% das coisas que estão lá é besteira e mentira. Se você digitar Douglas lá no Google, aparece lá eu falando nos vídeos. Tudo besteira e mentira. O que acontece? Se você pegar os modelos hoje do site Normas Legais, Jus Brasil, o primeiro, tá? Digita no Google lá, cláusula de arras. Ele vai fazer o seguinte, como sinal de negócio dos termos do artigo 417 a 420, tá? Quem é que tem essa cláusula aqui no contrato, do 417 ao 420? Comenta aí. Alguém tem? O que acontece? Alguém sabe como é que é o regime de casamento? O regime de casamento tem o seguinte, tem a comunhão universal de bens, tá? Tem a comunhão parcial de bens, tem a separação legal de bens, tem a separação obrigatória de bens e tem a participação final nos aquestos. São 5, tá? Imagina que você chega para a mina e fala assim, amor, vamos casar? Tá. Mas e qual o regime de casamento? Nos termos do Código Civil. Você se ferrou. Por quê? Não dá para saber o que você está querendo. Entendeu? Vai ser dividido tudo? Vai ser dividido o que está depois do casamento? Vai ser escolhido o que vai ser dividido? Né? Como é que vai ser? Não sei. Quando você coloca num contrato de promessa, ou na própria proposta, que usar a ação do 417 e 420, a única coisa que significa é o quê? É que você não sabe o que você está fazendo. Eu fiz essa palestra aqui hoje exclusivamente porque eu contei 18 contratos em dezembro que eu peguei que tinham escrito exatamente a asa do 417 e 420. Entendeu? Cara, é um absurdo. Por quê? O que você quer fazer? Você quer vender um imóvel, beleza. Você vai querer se arrepender? Ah, eu vou querer me arrepender. Beleza. Não vou querer me arrepender. Essa casa aqui que eu vou comprar é a casa do meu sonho. Então eu vou até o inferno para lutar por ela. Entendeu isso? Aí você coloca. Penitencial é o quê? No mínimo você vai me pagar essa penitência. Então eu vou fazer um compromisso de compra e venda que ele vai ter variáveis futuras. Então, por exemplo, eu vou depender do agente financeiro para fazer o financiamento, eu vou depender da venda de um outro imóvel, né? Quando eu tenho uma condição superveniente, que eu não consigo delimitá-la ali, eu posso colocar que as arras são do 418. Por quê? Porque aí, se lá na frente a pessoa fizer a inexecução, ou seja, se ela não cumprir o contrato, ela vai ter que pagar mediação imobiliária, as arras, despesa de aluguel, despesa de perda de valor do imóvel, ela vai ter que pagar tudo, tá? Tudo. Então, por exemplo, você vai, sai do imóvel, né, faz a execução, você vai sair do imóvel, teve que alugar pagou aluguel, ia fazer uma casa, não deu certo, todo aquele prejuízo que você conseguir mensurar, você pode cobrar nessa arras. Mas, se você for dar 100 pila agora, e mais 300 mediante escritura, ou aceitar uma permuta, você pode fazer, aliás, você deve fazer as arras que prevêem o arrependimento, tá? Qual que é o problema das arras que prevêem o arrependimento? Não posso pedir indenização da mediação imobiliária, tá? Então eu teria que ter uma autorização de vendas, fixando que em caso de desfazimento do negócio com cláusula de arrependimento, vai ser garantido o pagamento da mediação imobiliária.
Entenderam? É complexo. Então, se você colocar o 420, você não recebe as arras. Você tem que receber por um contrato acessório, autorização de vendas, qualquer outra coisa. Se você colocar o 418, as arras vão ser indenização mínima. Entenderam? Tem por que corretor de imóvel que faz contrato colocar o 420? Não tem. Entenderam? Então a gente vai partir, em regra, para o 418. E o 418 falou o quê? Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito. Retendo-se a execução, for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente, que é a mesma coisa que arras em dobro. Com autorização monetária, juros e honorários. Tá? E o 420, quando o contrato fixar arrependimento, você pega e só tem direito a receber as arras. Não haverá direito de indenização suplementar, ou seja, só esse valor. Está respondida a ideia da diferença das arras e da multa? Ficou claro? A multa o juiz pode falar que não concorda. As arras não. Entendeu? Então, quanto maior forem as arras, mais efetivo esse negócio vai ser. Tá? Eu fiz uma transação e aí o cliente podia pagar um valor bom de arras, sentou. Construtora, sentaram todos. Construtora, dono da construtora, corretora construtora, corretor, e aí a gente chegou para a reunião e, não, dá umas arras de 10 mil, mas é um negócio de 1,5 milhão. Eu falei, não, esse 10 mil aqui vai virar nada, então você vai fechar a porta por causa do arco. Aí, o que a gente tem que fazer? Arras é o que vai amarrar o negócio, quanto maior for o valor, melhor. Eu posso dar um carro como arras? Eu posso, desde que eu transfira ele. Então, se você... não vai ter dinheiro, é só permuta. Coloca o apartamento como arras. Não tem problema. Legal? O que a gente tem que olhar de documento? O fulano preencheu aqui no formulário da imobiliária os dados dele. Pede os dados, pede a foto dos documentos. É fácil falsificar hoje foto do documento, é fácil. Mas, sabe, cautela, né? Então, mas o cara me passou aqui o documento, seu juiz, eu não participei da fraude. Porque o problema é você ser responsabilizado pela fraude. Eu não participei da fraude, eu recebi aqui a cópia do documento. O que a gente não precisa, o que a gente tem que fazer? Então, certidões de débitos federais, estaduais, municipais, matrícula com ônus, e aí ela vai ter uma validade de 30 dias. Só para dar um nozinho na nossa cabeça, imagine se você vai lá, pega a certidão, vai para fazer no cartório, no tabelionato, dali 2 semanas, o tabelionato vai, faz o negócio, e aí entrou uma indisponibilidade de bens. Como é que você resolve isso? Boa fé. No dia que você tirou a certidão, você vai ter uma cópia da certidão, o negócio ali estava rígido. Então, você não é um terceiro de má fé, você é de boa fé, então você vai ter o direito de ficar com o imóvel. Ou a indenização do equivalente a ele, tá? O que não precisa mais, tá? Pelo amor de Deus. Certidão do fórum. Então, primeiro distribuidor civil e não precisa, tá? Tem uma leizinha lá, que acho que é de julho de 2022, que falou o seguinte: os atos têm que estar concentrados nas matrículas. Então, a matrícula que vai mandar. Se você tiver processo de execução, eu entro com essa execução hoje, amanhã eu já vou lá no imóvel e já penhoro ele. Então, se o cara não penhorou, o direito não pode pedir quem dorme. Azar é dele. E aí, não sei se todos vocês já estão antenados, mas também mudou a assinatura da testemunha. Então, qualquer documento que você emitir por meio eletrônico, não precisa mais de testemunha, tá? O 784, não coloquei o inciso, mas acho que é o inciso 12, fala o seguinte, que nos títulos executivos constituídos ou testados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura das testemunhas, tá? Então, não precisa mais de testemunha. Tem locação? Nem o tipo de contrato. Nem na promessa
como é que é o nome? Meu Deus do céu. Fugiu agora. Na confissão de dívida. Também não precisa. Todos os contratos no meio eletrônico não precisam mais. Então, o que a gente não pode esquecer de jeito nenhum? Cara, tem que ser o mínimo. Decisão das partes, inclusive com endereço eletrônico, porque futuramente você vai citar o cara por e-mail, tá? Pelo WhatsApp a gente já está citando. Metade das situações hoje no Curitiba acontece por WhatsApp. O oficial de justiça recebe um mandado e fala, tem o endereço do WhatsApp. O oficial de justiça manda o WhatsApp, posso te dar por citado? Pode, pô. Resolveu. Mas eletrônica só digital, daí... Eletrônico e digital é a mesma coisa. Eletrônico e digital é a mesma coisa. Tudo que está no mundo, não está no mundo palpável, é eletrônico. Inclusive a gente fazia umas gambiarras, não sei se você chegou a advogar nas... A gente fazia o quê? O cliente vinha aqui, ele assinava a procuração, a gente pegava, fazia uma foto e juntava no processo e ganhava o processo. Mas a gente só juntou a foto, né? A gente não juntou o documento virtual. Hoje, não sei se vocês já usaram o e-notarial. O e-notarial está muito legal. Por quê? Ele tem a validade como se você estivesse dentro do cartório, só que você pode estar em qualquer lugar assinando. Eu fiz uma transação, um estava nos Estados Unidos, estava na França. Faz tudo por videochamada. Tudo por videochamada. Muito, muito legal. E-notarial. Você baixa o aplicativo, daí vai em qualquer tabelionato, ele faz a validação para você. Tem que levar um comprovante de endereço e um documento com menos de 10 anos. Então, preço, inclusive da comissão, e se a venda é de corpo ou de mensura. Eu vendi minha chácara recentemente e ao outro lado eu estava assistido por um advogado e aí eu peguei e fiz 2 minutos. Fiz, mandei e falei, cara, faz o Pix aqui do Arras e vambora. E aí ele pegou e mudou o contrato inteiro. Não, passei para o meu advogado especialista em direito imobiliário, ele alterou inteiro o contrato. Daí eu nem li, eu só olhei o seguinte, o valor e que ele trocou. Ele não trocou o ad corpus. O que é o ad corpus ad mensura? Você vai lá e compra o imóvel na planta e você compra ele ad mensura. Você comprou 100 metros quadrados de obra finalizada. Quando terminar a obra, deu 80 metros. Você tem o direito a uma restituição desse valor de 20 metros. Se for 105 metros, você tem que pagar uma diferença. Então, em regra, você vai fazer sempre ad corpus. Olha, eu vou te falar. Eu nunca mais vi ad mensura, mas pode ser que exista. Obrigações, tá? O que tem que constar nessa proposta de contrato? Se vai ter financiamento, se vai ter interveniente quitante, se vai ser consórcio, qual vai ser esse consórcio, se o negócio vai ter retratação, retrovenda, datas de pagamento, data para obtenção do financiamento, data limite para a contratação do financiamento e as informações dos corretores, tá? Tem aparecido alguns corretores falando o seguinte: a imobiliária parceira não quer que coloque o meu nome no documento. Daí eu falo, fuja, porque o cara vai te dar o tombo. Ele vai falar, não, quem mediou foi ele lá e acabou. Só para fazer uma foto, assim, só para vocês baterem o olho, assim, só para não ficar aquele negócio. Era para falar de contrato, a gente não mostrou nenhum contrato. Então, a casa aqui, ó. Massa, né? Aqui tá gastando todo o meu PowerPoint, sabe? Colocar uma foto de uma casa torta, assim, cara, foi o ápice, assim. Por mim era só texto. Aí, olha que legal. Aqui foi uma transação que foi feita em moeda estrangeira. Então, eu sou obrigado a citar o valor em real e o equivalente em moeda estrangeira. Nesse contrato aqui, não tinha correção, porque ele era em dólar. Eu não posso fazer no Brasil contrato em dólar. Só posso fazer se eu citar o equivalente em reais. Se tiver só o valor de dólar, seria legal. Nesse caso aqui, o Arras foi 50 mil e mais o carro. E aí você vai colocando. Show? Já acharam? Pessoal do Instagram, se tiver pergunta, a gente continua respondendo vocês.
Vamos dar um salve pra galera? Eu adoro virar o celular aqui. Vê. Tchau, pessoal. Êêê! Deixa eu sair também, peraí. Êêê! A minha esposa que fica puta da cara, não faço isso. Tchau, amor.